Fala pessoal, voltei aqui. Tive que deixar para o dia seguinte, que tive que fazer um monte de outras coisas, e aí só voltei agora. Então, vou continuar aqui da parte que eu estava fazendo, que acho que eu ia começar a fazer a iluminação, né? Porque eu fiz a parte da sombra. Então, vocês estão vendo meu cursor aí? Eu fiz a parte da sombra ali, delimitei de mais ou menos de onde viria a luz, que eu acho que eu queria que viesse da parte de cima, assim, né? E aí projetar essa sombra na parte de baixo da tartaruga. E agora eu vou começar a iluminação dela. Então eu vou criar uma nova camada. Eu sempre gosto de trabalhar a iluminação não com a opacidade 100%, né? Então deixo ali na metade e depois eu vou nivelando ali para ver onde é que eu adiciono mais, se eu aumento a intensidade, se diminuo, mas assim eu consigo ver melhor, né, a posição de cada da luz ali em si. Então vou selecionar aqui a, o tom branco, né, a cor branca. Peguei aqui meu pincel, deixa eu botar um tamanho legal, que já pega uma área grande. Eu também gosto de diminuir a opacidade do pincel para eu ir aumentando nos lugares a iluminação nos lugares onde eu acho que pode bater mais luz, né? Então, então vamos lá. A camada aqui eu vou botar o nome de luz. Luz. Foi. E aí, fazer aquele mesmo esquema. Eu vou selecionar a camada para que ele fique o contorno dela. E aí fica mais fácil de eu pintar, né? Então, vamos lá. Então, eu quero que a luz venha bastante aqui da parte de cima. Então, vou começar daqui. Reflita, né? E é bom a gente seguir também o desenho do casco, né? Para dar uma ideia de volume ali, o desenho mesmo da tartaruga ali, né? Mostrar aqui a carcaça dela ali, a casca da tartaruga, o casco da tartaruga tem diferentes texturas, né? Relevos, e a gente consegue fazer isso com a iluminação e a sombra. E aí, depois eu gosto de testar os modos de mesclagem, que alguns ficam legais quando você usa o modo normal, mas outros também ficam legais que dão um realce quando você usa o modo de mesclagem chamado overlay, né, que é sobreposição. Ele combina ali as cores, dando uma iluminação legal para o desenho. Ó, vou mostrar mais ou menos como é que fica, para vocês terem uma noção. E aí vai muito do feeling também, né? Vai muito do sentimento do artista de achar que não, aqui pode entrar uma luz legal, ali não. E vai testando mesmo para ver como é que fica essa. O cabelo está. Como é que fica a jogada ali da luz, né? Então, por exemplo, ó, eu vou mexer aqui no modo de mesclagem. Tá em luz, tá normal, aqui você pode ver, tá escrito normal. Aqui em cima, ó, também é normal, tá vendo? Eu posso botar overlay. Ele muda, tá vendo? Que fica meio amarelado. Eu acho isso legal também, porque ele mescla com a cor de estar de baixo. Então, em alguns casos, vou aumentar um pouquinho, ó, parece que ele tá uma luz mais radiante, assim, né? Vamos deixar desse modo. E depois, da mesma forma que eu faço com a sombra, que eu boto dois níveis, né? Crio duas camadas, eu também faço isso com a iluminação. Que aí eu jogo alguns pontos de luz, eu reforço, né? Em algumas áreas, o ponto de luz. Ah, eu tô só botando no casco, mas a gente tem também que lembrar que tem que fazer a iluminação na própria tartaruga, né? No resto da tartaruga também. Então, que tem gente que gosta de fazer iluminação sem usar essa sobreposição, né? Assim como a sombra. Escolhe uma cor e vai variando a tonalidade ali, né? Vai clareando ou escurecendo para fazer os tons.
Eu acho legal essa mesclagem que eu já mudo automático nos efeitos de mesclagem. Eu acho isso interessante. Uma energia. Aqui tá a forma dela. Aí eu jogo mais uma camada. Por exemplo, eu crio mais uma camada. Luz 2. Aqui o mesmo esquema. Eu diminuo um pouco a opacidade da camada. Vou deixando branco. E aí eu vou realçando alguns pontos da tartaruga. Do casco, né? Alguns pontos onde pode bater mais luz. Aí você vai perceber, deixa eu até afinar um pouco, diminuir um pouquinho para ficar mais preciso. Só isso já dá um efeito diferente na pintura, né? Ó, eu usei 2 camadas de sombra, 2 camadas de luz, né? E aí, por exemplo, se eu aumentar a opacidade, dá um brilho maior no desenho, né? Parece que realmente tem uma luz ali por cima dele. Só que, é claro, como está por baixo, né, não vai aparecer por cima da linha. E às vezes os efeitos de iluminação é legal que a luz passe por cima da linha, né, para mostrar que está refletindo realmente. Você não tem a nitidez da linha ali no lugar do onde está passando a linha, né, do traçado. Então às vezes eu crio uma camada superior a todas que eu só jogo a iluminação especial assim, né. Vou botar aqui então luz superior. Ó, de cima, tá superior. E aí, como é que é o efeito disso aqui? Você vai ver aqui, ó. Vou jogar na borda, lá em cima, ó. Que é como se a casca estivesse refletindo a luz. Eu vou até tirar a seleção para isso, porque isso aqui é legal passar, né? Um pouco o brilho. Porque a luz está refletindo exatamente ali onde ela está batendo. E aí está diminuindo o que? A nitidez do traçado, né? Então isso é legal também. Quando eu aplicar o plano de fundo, você vai ver que isso faz uma diferença. A gente vai ter que corrigir alguns pontos ali. Ó, esqueci de fazer a iluminação da pata. Vamos voltar lá na primeira luz. Vou fazer detalhes aqui. Desenhar tem muito disso. Você vai, brinca, testa alguns modelos, volta e faz de novo, volta. E aí, até você chegar numa conclusão do que, ah, não, esse trabalho está do jeito que eu quero, ou então eu não gostei desse resultado, então vou continuar assim então mesmo. Óbvio que isso aqui no digital é mais fácil. Eu gosto de fazer as pinturas digitais por causa disso, que eu posso testar mais coisas. Só que quando você vai fazer a pintura no tradicional, né, realmente fica difícil de você testar isso, né? Não tem como ficar apagando e voltando, né? Então, como muita gente faz, por exemplo, você tem um desenho definido, mas antes de você testar as cores, os efeitos, as pessoas às vezes fazem num papel à parte, por exemplo, faz uma esfera mesmo e testa ali como é que vai ficar a sombra, a iluminação, de uma maneira simples, rápida, só para você ter uma noção de como é que você vai fazer. E depois você joga para o teu desenho principal. Eu, como gosto de colorir muito no digital, né, já me acostumei com isso, então eu testo logo aqui e assim, eu fico assim mesmo, por isso mesmo. É isso. Eu não vou colocar mais detalhes, mas por exemplo, a gente poderia colocar, escurecer um pouco mais o casco aqui, ó. Porque olhando a foto, ele tem mais partes escuras, né? Mas eu gostei disso aqui, mas vou tentar escurecer um pouquinho mais. Então vou lá naquela textura que eu tinha pegado. É, que eu peguei, então vou botar aqui, escurecer, diminuir a opacidade, tá ok, e vou
aplicando mais textura, mais detalhes, né? Na pintura. Vou aumentar um pouquinho mais o brush. Vai ficar um pouco mais sujo aqui, assim, e menos nítido, mas só para aplicar, reforçar alguns pontos que parecem ser mais escuros. Ó. Por quê? Porque na referência parece que tem mais esse lado aqui em cima, tem mais o que? Detalhezinhos escuros. E só para dar uma mesma coisa aqui no rosto dela, na cabeça da tartaruga. Também tem uns detalhezinhos aqui que a gente pode trabalhar. Pronto. Viu? Essa é a nossa tartaruga. Tem trabalhos que terminam por aqui mesmo, porque desenhou o, o animal aqui, né? Desenhou o que se queria. Mas aí vamos terminar, vamos fazer o plano de fundo, que aí a gente completa o desenho, beleza? Esse aqui foi o vídeo aqui terminando de fazer a iluminação ali, né? Fizemos a parte da sombra, da luz. Eu vou tirar só um pouquinho, que acho que ficou muito intenso. Tirar só um pouquinho. Porque olhando ele não é tão preto, né? Calma aí. Ele é... Isso que é importante estar sempre olhando. Não é tão preto, é mais pro cinza, né? Então, peraí. Então, assim, tá. Eu escureci demais. Eu escureci demais a tinta do pincel. Aí ficou muito... Entendeu? Mas é mais ou menos isso aí. Então, é isso. Então, no próximo vídeo eu vou fazer o plano de fundo. Beleza? Mas por parte da tartaruga, ela já está com a pintura feita. Beleza? Valeu, galera!